A Bayer superou as expectativas de lucro no segundo trimestre do ano, mas o que também chamou atenção é a divisão agrícola da companhia. Esse segmento foi um destaque positivo no balanço da gigante alemã. Esse é um assunto para o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sack, que já aparece comigo em tela. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu queria entender o que chamou atenção exatamente nessa linha do balanço. Olá, bom dia, Vitor, bom dia a todos. Pois é, Vitor, continuando aí a falar de balanços, né? A Bayer vinha aí com vários trimestres, com números ruins, problemas em várias frentes nessa divisão agrícola especificamente, né? Mas dessa vez foi o segmento de destaque positivo, como você disse, no relatório aí do referente ao segundo trimestre de 2026, que foi divulgado hoje bem cedinho aí de manhã na Europa, né? Então, madrugada no Brasil. Os resultados vieram acima das expectativas do mercado, né? Sobretudo por conta da força dessa área que eles chamam lá de Crop Science, né? Os impulsos principais vieram dos Estados Unidos, onde essa divisão voltou a acelerar, impulsionada pelo retorno ao mercado do herbicida dicamba. Esse herbicida ele era alvo aí de uma contestação lá de entidades ambientais por conta aí da sua utilização, mas ele acabou sendo liberado e pôde voltar ao mercado. Outro impulso veio da forte demanda por sementes de soja e algodão. Também é o principal mercado lá nos Estados Unidos, então foi o mercado que pesou mais. Com isso, né, o EBITDA ajustado da empresa subiu 1,9% na comparação anual para 2 bilhões e 140 milhões de euros, né, a moeda usada porque a empresa tem sede na Alemanha. Isso superou bastante aí o consenso que era em torno aí de 1 bilhão e 900 milhões de euros, né, no caso, que era o consenso ali, segundo a Bloomberg, levantou junto a analistas. Esses analistas entendem que esse resultado aí positivo, né, é um sinal de que ainda sob peso de litígios bilionários em torno de outro herbicida, né, o glifosato, a empresa está conseguindo combinar crescimento de receita com ganhos de eficiência, especificamente no negócio agrícola, né? Olhando para o grupo como um todo, né, todas as divisões, a receita total somou 10 bilhões e 800 milhões de euros no trimestre, foi uma alta aí de 2,2% em relação ao ano passado, mesmo trimestre, né? No ano passado, ela sofreu bastante com um efeito cambial negativo, que lá pesou em 550 milhões de euros. Esse ano continuou negativo, mas de apenas 63 milhões de euros, o que também ajudou no resultado. O lucro líquido ficou em 219 milhões de euros, revertendo lá o prejuízo de 199 milhões de euros do segundo trimestre de 2025. Bom, eu falei aí de litígios, né, que a empresa tem enfrentado por conta por exemplo, do caso do glifosato, porque havia casos ali relacionando incidência de câncer com o uso desse herbicida aí tanto por pessoal do segmento agrícola, como inclusive por gente da área de jardinagem, né, porque também é um herbicida muito usado nos jardins, lá, sobretudo nos Estados Unidos. Esses litígios pesaram bastante, ainda pesam bastante na dívida líquida financeira, né, do grupo, que atingiu 33 bilhões de euros nesse trimestre, em 30 de junho, né? Foi uma alta de 3,5% ante 31 de março, eu minto, alta de 3,5% ante 31 de março passado e 1,1% na comparação anual. Bom, eu vou falar um pouquinho dos dados específicos da divisão agrícola, né? Nesse caso, a receita subiu 3,5% para 4,9 bilhões de euros,
Como eu falei, o destaque é da divisão de sementes, né? As vendas de sementes de soja avançaram 16,9% na comparação anual e as de semente de algodão dispararam 69,2%. Então é bastante coisa, né? Nesses casos, em ambos os casos, os negócios foram beneficiados justamente pelo retorno do rótulo de camba lá nos Estados Unidos, né? Isso porque os produtores costumam comprar pacotes, né, que já incluem as sementes e os defensivos ali associados mais favoráveis ao uso dessas sementes especificamente, né? Em sentido contrário, as vendas de semente de milho caíram 2,5%, né? Com alguns ganhos na Europa, Oriente Médio e África e também na região da Ásia-Pacífico, compensados apenas parcialmente por menores volumes na América do Norte, né? Lá o negócio foi bastante afetado aí pelo deslocamento de volumes para o primeiro trimestre. Então, houve mais compras no primeiro trimestre e menos no segundo. Na área também, aí, continuando em Crop Science, né? O EBITDA antes de itens especiais avançou 30% para 902 milhões de euros, né? Puxado aí pelo crescimento de receitas em produtos de alta margem e pela queda no custo dos produtos vendidos, né? Então, é um fruto aí de um programa de eficiência lá que a Bayer vem executando, chamado 5-Year Framework, que é justamente voltado para a melhoria de rentabilidade e está dando resultado. O CEO da companhia, né, o Bill Anderson, comemorou esse desempenho, dizendo que operacionalmente a empresa está bem encaminhada para atingir o guidance anual, né, e que as 3 divisões da Bayer, além da agrícola, né, tem a questão de fármacos e outros artigos aí de bem-estar e saúde humana, que todas elas estão no caminho certo. Para complementar, Vitor, o release do segundo trimestre não detalha desempenho específico da divisão agrícola no Brasil, né, que é o principal mercado da Bayer fora dos Estados Unidos, por exemplo, para sementes de soja. No país, nesse segmento de sementes, né, a gente registrou recentemente, a empresa enfrenta outro litígio com desdobramentos até aqui desfavoráveis, né, que é o caso que corre no CAD, né, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em que a Superintendência Geral lá do órgão recomendou a condenação de empresas do grupo por possíveis infrações à ordem econômica em um processo que investigou práticas anticoncorrenciais relacionadas à concessão de incentivos ali a multiplicadores da adoção de biotecnologia, de uma biotecnologia da empresa, que é Intacta RR2 Pro, né, uma das mais vendidas aí no segmento de soja. Esse é um caso ainda que vai ser julgado pelo CAD, né, pelo Tribunal Administrativo do CAD. Então, a Bayer ainda terá a oportunidade de apresentar a sua defesa lá nesse julgamento, mas é um caso que preocupa aí e que pode trazer resultados negativos para a Bayer nos próximos meses. Vitor. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pelas suas informações, também as suas leituras. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Obrigado. Obrigado, um bom dia a todos. Para você também.